Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos do 15 até o versículo 23. Assim nos diz a palavra de Deus. Levantando-se ao amanhecer, o criado do homem de Deus saiu e viu o exército cercando a cidade e os cavalos e os carros, e comunicou a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu respondeu: não tenhas medo. Os que estão conosco são em maior número do que os que estão com eles. Eliseu orou: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do criado, de modo que ele viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os inimigos desceram contra Eliseu, que orava ao Senhor. Eliseu orava: fere esta gente com cegueira. O Senhor os feriu e eles não enxergavam mais, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhes Eliseu: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e eu vos mostrarei o homem que procurais. Conduziu-os a Samaria. Entrando em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abre-lhes os olhos para que vejam. O Senhor abriu-lhes os olhos e viram-se no meio da Samaria. Ao vê-los, o rei de Israel disse a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Eliseu respondeu: não. Acaso costumas matar os que capturaste com tua espada e com teu arco? Serve-lhes pão e água para que comam e bebam e depois voltem ao seu senhor. Ofereceu-lhes um grande banquete. Comeram e beberam e depois despediu-os. Foram para o seu senhor, e as tropas de Arã não vieram mais à terra de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O que é que estava acontecendo aqui? O rei de Arã queria atacar Israel, queria matar o rei de Israel, e ele provocava vários tipos de armadilhas e emboscadas. Mas Deus mostrava para Eliseu em oração onde é que estavam essas emboscadas. O Senhor deu a este homem, ao Eliseu, esse dom de revelação, essas palavras de ciência, de maneira que não importava o que o rei de Arã fizesse, Eliseu descobria quando rezava e avisava o rei de Israel. O rei de Arã começou a ficar enfurecido com isso e achou que tinha um espião no meio deles. Então chamou o seu exército e disse: vocês vão me contar quem é que anda me traindo e está contando para o rei de Israel das emboscadas, das armadilhas que nós montamos. Só que havia entre os soldados alguns homens que sabiam da fama de Eliseu e contaram para o rei, disseram: não, meu senhor, não existem traidores entre nós. É que em Israel existe um homem de oração, existe um homem de Deus, que quando reza, Deus mostra a ele os nossos planos, os nossos projetos, e somos descobertos todas as vezes por causa deste homem, deste profeta. Aí o que fez o rei de Arã?
vão inspecionar e descubram onde está esse Eliseu, porque nós vamos à caça dele e nós vamos matá-lo. Só que enquanto Eliseu rezava, Deus mostrou isso para ele também. E aí aconteceu o que você está vendo aqui. Eliseu estava acampado, o servo dele já tinha acordado, o seu criado, e levantando-se ao amanhecer, o criado do homem de Deus aqui é o Eliseu, o criado saiu e viu que não havia escapatória. Eles estavam cercados. A cidade estava cercada por carros e cavalos. Carros aqui eram aquelas carroças fortificadas que equivalem aos nossos tanques, aos nossos blindados de hoje. E quando o servo viu isso, entrou já se lamentando, entrou em pânico. E pelas palavras dele nós percebemos a angústia. Ai, meu Senhor, o que faremos? E Eliseu respondeu. A diferença entre um homem que tem fé e um homem que não tem fé, né, gente? Olha a resposta de Eliseu: não tenhas medo, porque os que estão conosco são em maior número do que os que estão com eles. Mas como? Se era ali uma tendazinha com Eliseu, com os seus servos, sem soldados, como que aqueles que estão conosco são em maior número do que os que estão com eles? E Eliseu orou para que o servo pudesse ver. Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do criado, de modo que ele viu a montanha onde eles estavam, cheias de cavalo e carros de fogo em redor de Eliseu. Os inimigos desceram contra Eliseu, que orava ao Senhor. Olha como Eliseu enfrenta um perigo de morte. Não enfrenta com espadas, com armas. Enfrenta pelo poder da oração. E orava: Senhor, fere esta gente com cegueira. Aqui, cegueira, eu acho que você entendeu bem, você que leu conosco. Não é que os olhos da carne não vejam, é ser coberto de confusão, é ver e não enxergar. O que muitas vezes acontece comigo, com você, com a gente, que vemos e não enxergamos. Quantas situações nós nos metemos em enrascada, porque a situação era óbvia, estava debaixo dos nossos olhos, nós vimos, mas não enxergamos. Existe uma maneira de ver sem enxergar. E Eliseu pediu: Senhor, fere esta gente com cegueira. Senhor, ponha o mal em confusão. Quando nós rezamos, nós colocamos em confusão o mal. O mal se perde na sua trama. A pessoa que reza coloca a perder a astúcia diabólica. Por isso que o demônio ataca com tanta insistência e com tanta força uma pessoa que reza, para que ela desanime de rezar. Você já percebeu que quando você reza, você enfrenta dificuldades que a simples distração não te traz? Quando a gente senta debaixo de uma árvore para poder meditar sobre o tempo, sobre o vento, para olhar os passarinhos, olhar o céu, quando a gente se debruça numa janela para ver o tempo passar, gente, nós não enfrentamos os incômodos e os desconfortos que nós vamos enfrentar se a gente começar a rezar no mesmo lugar. Se em vez de olhar o tempo e o vento, você começar a rezar embaixo da árvore, debruçado na janela, trancado no seu quarto, você verá a luta que você vai enfrentar. Aí vem o desânimo, vem a tentação,
de descrença, se Deus está presente, se Ele está te ouvindo. Vem todo tipo de pensamento perturbador. As coisas que te incomodam vêm à tona naquela hora. As coisas que você fez de errado voltam a você naquele momento de oração. Você começa a lembrar de gente que você não gosta. Você começa a ter pensamentos, os piores, inclusive pensamentos ruins, maus, indecentes, promíscuos, no momento da oração. Algumas pessoas têm pensamentos ruins até com Jesus, com Nossa Senhora. Isso não vem de você. Isso foi plantado dentro de você no momento da oração, com uma única finalidade: desanimar você de rezar. Porque quando você insiste na oração, você põe a perder os projetos satânicos. Você põe por terra as armadilhas do diabo contra a sua vida, ou contra a vida daquela pessoa, ou contra aquela situação que Deus te inspirou a rezar por ela. Então, quantas e quantas vezes, minha gente, nós tivemos situações diante dos nossos olhos e não enxergamos porque não rezávamos. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de esvaziar a malícia de alguém, a vingança de alguém, a inveja de uma pessoa, uma maldade, não pela força, não pelo grito, não pela discussão, não pela vingança. Não é pela vingança que você vai vencer. Não é destruindo a outra pessoa que você vai obter a sua vitória. Não é enfrentando com chantagens, ameaças, que você vai obter algum benefício, não é. Essas situações precisam ser enfrentadas pelo poder da oração. Deus precisa estar nesta luta, nesta batalha. É Deus quem precisa estar à frente desta causa. E Eliseu orou pedindo: fere esta gente com cegueira. E o Senhor os feriu, e eles não enxergavam mais conforme a palavra de Eliseu. Por que conforme a palavra de Eliseu? Eliseu não tinha pedido uma cegueira física, mas que eles caíssem em confusão, vissem, mas não enxergassem. Tanto que Eliseu chega para eles e diz: não é este o caminho. Está falando com um exército, gente. Não é este o caminho, não é esta cidade. Segui-me e eu vos mostrarei. Como é que um cego segue? Como é que ele vai mostrar se eles não enxergassem fisicamente? Eles simplesmente estavam completamente perdidos. Mas Eliseu diz: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e eu vos mostrarei o homem que procurais. E eles seguiram, não só seguiram, deram carona para o Eliseu. Porque eles estavam com cavalos e com carros. Eliseu a pé ia ser um tempo imenso para eles chegarem. Levaram Eliseu até Samaria. Levaram Eliseu até onde? No meio do exército de Israel, onde a batalha seria completamente perdida para eles. E quando eles chegaram lá, no meio da Samaria, Eliseu reza novamente a Deus e diz: Senhor, mostra para eles onde eles estão. Aí eles se atinaram, que eles estavam no meio do acampamento inimigo, completamente cercados e desprotegidos, ou seja, derrotados, sem puxar uma espada, sem derramar uma gota de sangue. Entrando em Samaria, Eliseu fez oração, e o Senhor abriu-lhes os olhos e viram-se no meio da Samaria. Ao vê-los, o rei de Israel disse a Eliseu, perguntou para Eliseu: meu pai, devo matar esses homens? E Eliseu respondeu: não, de modo algum. Quando você captura alguém pela força da sua espada e do seu arco, e a pessoa é seu refém, você mata essa pessoa? Não mata. Então por que você mataria aquele que Deus entregou em suas mãos? Se você, sendo homem, tem misericórdia daqueles que você captura, muito mais Deus. Não, alimente essa gente.
dê a eles comida, dê a eles bebida, e depois mandem eles de volta para o seu rei, para o seu senhor. Ofereceu-lhes então um grande banquete, comeram e beberam, e depois despediu-os. Foram para o seu senhor, e olha, as tropas de Arã não vieram mais à terra de Israel. O mal foi vencido com o bem. A gente aqui tem a mania de acreditar que para a gente ganhar, a outra pessoa tem que perder, tem que sofrer, tem que ser prejudicada. Gente, quando Deus é invocado e quando Deus está na causa, a gente ganha sem ninguém ter que perder. Nós precisamos recorrer a Deus em oração, aprender deste homem de Deus, que o que diziam de Eliseu possam dizer de mim, possam dizer de você. O homem de Deus, a mulher de Deus. Será que quando falam de mim, falam o homem de Deus? Será que quando falam de você, falam o homem de Deus? Quando se referem a você, dizem a mulher de Deus? Porque seria uma pena, né? Se dirigissem a nós de outras maneiras, né? O fofoqueiro, o mentiroso, o preguiçoso, o vingativo. Não, o homem de Deus, o homem de oração. Eliseu rezou pedindo: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Aí eu volto a esta palavra que a Paula trouxe para nós, que está neste livrinho, A Vida no Poder do Espírito Santo. Diz assim: a gente passa a viver a vida de outra maneira quando descobrimos que os dons do Espírito Santo são um poder real e estão ao nosso alcance. Gente, a vida no poder do Espírito Santo é uma outra vida. Ontem, enquanto eu rezava, o que o Senhor me mostrava? Nós não vivemos todos no mesmo mundo, não, porque o mundo de quem vive na escuridão é diferente do mundo em que vive uma pessoa que está na luz de Deus. A gente tem os pés pisando na mesma terra, mas os mundos são diferentes. Até tem hora que a gente se pergunta em que mundo essa pessoa está, em que planeta esta pessoa vive, porque é tão diferente, tão distante do que a gente vive, que dá para você imaginar que é um outro planeta. Nós já vivemos na escuridão. Exatamente, a gente já fez essa experiência e já fizemos esta passagem. A gente sabe que é outra vida, gente. A gente entende o que a pessoa está vivendo porque a gente já esteve lá, mas não quer voltar para lá, não. Sabe, uma vida de angústia, de tristeza, uma vida sem sentido, uma vida de mágoa, de revolta, de vingança, uma vida apegada a este mundo, a esta terra. É muito diferente você se valer dos recursos deste mundo para você viver, de você ser apegado a este mundo. Uma coisa é você ter os recursos deste mundo à sua disposição. Outra coisa é você viver em função dos recursos deste mundo. São duas maneiras de viver tão diferentes que eu posso lhe dizer, são dois mundos completamente diferentes. E olha, a gente passa a viver de uma outra maneira quando nós descobrimos que os dons do Espírito Santo são um poder real e estão ao nosso alcance. Quem olha esta palavra e diz assim, mas olha, isso aí é uma figura de linguagem, isso aí é uma maneira de contar, é alguma coisa que aconteceu no Antigo Testamento. Me desculpa, isso é resposta de gente que não tem fé, que esvazia a Sagrada Escritura, que esvazia o Espírito Santo, que esvazia os dons do Espírito Santo, porque ela não experimenta, ela acha que não existe. Não é como tem gente que não acredita que o homem foi à lua. E qual é a justificativa dele? Ele não foi lá. Se ele não foi, então não aconteceu. Não é? Tem gente que faz a mesma coisa em relação aos dons do Espírito. A pessoa se oferece como medida. Se eu não experimentei, então não pode ser verdade. Meus amigos,
Nós recebemos aqui há poucos dias, uma carta com um testemunho de um sacerdote a respeito do Padre Jonas. E esse rapaz contava o seguinte: Padre Jonas estava pregando e logo em seguida começou a rezar. E aquela oração estava sendo transmitida pela rádio. E no meio da oração ele começa a dizer assim: a senhora que está aí agora, dentro de casa, esmurrando a sua barriga grávida. A senhora que está com um bebê na sua barriga, e a senhora está esmurrando a sua barriga, porque a senhora está muito revoltada com o seu marido, e a senhora quer matar esta criança. Esta criança não tem culpa. Pare de se esmurrar. A senhora precisa ter esta criança, porque esta criança foi escolhida por Deus, e esta criança foi ungida por Deus. Esse rapaz, esse menino, será um sacerdote do Senhor. E insistiu ali naquela oração. E passaram-se 23 anos. 23 anos sem que ninguém desse notícia do resultado desta oração. 23 anos depois, que tem coisa aí de um mês e pouco, 2 meses, chega para nós aqui, acho que você que trouxe, né, Valdeir? A cartinha? Não, ela chegou de outra forma, mas me recordo. Chegou aqui para nós a carta desse moço dizendo: o rapaz que estava no ventre daquela mulher sou eu. E minha mãe não me abortou porque, sem o Padre Jonas ter ideia do que estava se passando com ela, naquele dia, naquela hora em que ela esmurrava a barriga tentando me matar, esse padre, só por Deus, começou a dizer para ela que não o fizesse e que tivesse aquela criança porque ele seria um sacerdote. Hoje eu sou padre, estou ordenado e quero testemunhar que por causa daquela oração, na força do Espírito Santo, eu estou vivo e a minha mãe não atentou contra mim. Isto é uma vida no poder do Espírito Santo. Esta é a força dos dons carismáticos. É disso que nós falamos quando está escrito aqui: a gente passa a viver a vida de uma outra maneira quando descobrimos que os dons do Espírito Santo são um poder real e estão ao nosso alcance. É para todos nós, não é só para o Eliseu. Eliseu faz uma oração na força do Espírito: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. Essa é a oração que nós precisamos fazer por nós mesmos e que nós precisamos fazer uns pelos outros. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos. Meu amigo, o Senhor quer que nesta manhã eu e você rezemos por nós mesmos, que eu reze por mim, que você reze por você e que nós rezemos uns pelos outros, pedindo, como Eliseu pediu pelo seu servo: Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos. Para ver o quê? O inimigo que nos cerca? Não, para que nós vejamos à nossa volta a ajuda que já foi enviada da parte de Deus. À sua volta está a ajuda enviada da parte de Deus para levar você a superar qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. À nossa volta está a ajuda enviada da parte de Deus para nos socorrer em todas as dificuldades, para que nós possamos superar todas as dificuldades que nos esperam e que nos confrontam nesse dia de hoje. Em outras palavras, Senhor, abre os nossos olhos para ver que o Senhor já disponibilizou tudo o que eu preciso para o dia de hoje. Não é? Peça essa graça a Deus, que o Senhor abra os seus olhos para que você possa ver da parte de Deus tudo que o Senhor disponibilizou para as suas necessidades nesse dia de hoje. Então, quando os nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo,
nós podemos ver, nós passamos a ver em tudo que nos acontece, de alegre ou de triste, a mão de Deus a nos livrar, a nos sustentar, a nos conduzir. Quando o Espírito Santo nos ilumina, meus irmãos, a gente começa a enxergar o que a gente antes não via. A libertação que vem de Deus. Passamos a ver que o Senhor nos socorre. Inclusive porque nós vemos, mas não enxergamos. Olha como eu fui me despertando para entender que muita da ajuda que eu recebi na minha vida vinha de Deus pelas mãos das outras pessoas. Porque não tinha como a pessoa saber que eu estava precisando. Não tinha como a pessoa saber que aquela era a hora mais necessária para mim. Algo fez com que a pessoa se despertasse para ser a ajuda tão necessária naquela hora. Eu vou além, mais do que algo. Alguém fez isso. E não fez só por mim, fez por você também. Quando nós vivemos inspirados pelo Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós começamos a perceber em todas as coisas que nos acontecem, coisas alegres e coisas tristes, nós começamos a enxergar a mão de Deus a nos conduzir. Deus está conduzindo você, talvez você não estivesse vendo, mas agora está na hora de rezar e pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Olha, tudo que acontece conosco pode se tornar um instrumento para Deus nos conduzir. Tudo. Assim como um carro conduz uma pessoa até o seu destino, essa situação que se abateu sobre você, que você enfrenta, de alegre ou de triste, aquilo que te espera, até depois aqui do Sorrindo para a Vida, como a sua experiência do dia de hoje, esta situação que te achega hoje, que cai no seu colo, ela pode se transformar nas mãos de Deus em um instrumento para conduzir você, como um carro que leva você, desde que você trate essa situação como tal. Assim como Eliseu soube ver no adversário que chegava a carona até o rei, que poderia ser um amparo para ele. Talvez o que você entendeu no momento como um inimigo que vem para te arrasar, seja a carona que você está precisando para chegar aonde você deve. Será que esta situação que você até se revoltou contra ela, que até começou a praguejar contra ela, infelizmente, porque nós não devemos amaldiçoar as situações que chegam a nós, será que esta situação não é da parte de Deus o transporte que você precisa para chegar aonde você tem pedido? Nós não sabemos, meus queridos, o que o evento de hoje vai desencadear na nossa vida. Por isso, gratidão a Deus em todas as coisas que nos acontecem, porque nós não somos capazes de ver em tudo o que Deus faz a sua mão a nos proteger, a nos livrar e a nos sustentar. Então, se eu e você permitirmos ao Espírito Santo, Ele vai nos mostrar como aproveitar essa situação em nosso favor. Mas, por outro lado, a mais leve dificuldade, ela pode se tornar na nossa vida um peso esmagador, se nós considerarmos assim: aquilo que você trata como um fardo, vira um fardo na sua vida. Se você tratar o seu casamento como um fardo, prepare-se para ser esmagado. Se você tratar essa perda que você sofreu como um fardo, prepare-se para ser esmigalhado debaixo dessa perda, porque ela vai pesar sobre você. Agora, tem perdas que elas vêm na nossa vida para nos aliviar, sabe, até de coisas leves. Um exemplo para você, de uma coisa que nem pesa, mas a gente vê um alívio. Você já viu quando a gente, depois de um tempo, vai e corta o cabelo?
aquela perda é um alívio na vida da gente. Você diz, nossa, eu estava precisando e eu não sabia. Até respirei melhor, né? Parece que... Cabelo, gente. E a gente diz, parece que eu perdi uns 15 quilos. Não é? Mas nos detalhes da vida da gente, algumas coisas que vão sendo tiradas da nossa estrada, dos nossos ombros, por parte de Deus, são um alívio que nós necessitamos. Mas a gente, apegado ao que vivia, trata aquela perda como um fardo. E isso se torna um peso terrível sobre nós. Não é? Perda do quê? Às vezes a perda de uma empresa, a perda de um trabalho, a perda de uma condição. Você nunca pensou que talvez essa perda seja para você a oportunidade de recomeçar, inclusive para você que dizia que não aguentava mais esse fardo na sua vida? Você que falava que a sua vida estava congestionada, que não estava sobrando tempo mais para nada, que você já não sabia o que fazer para se livrar de tanto cansaço. Quantas pessoas foram libertadas graças a um namoro que acabou? Eu rezava e eu entregava o meu relacionamento para Deus, e Deus tirou de mim esta pessoa e agora eu estou só. Olha, talvez para outra pessoa que vai namorar esse alguém seja um dom, mas para você talvez seja um livramento. Então, precisamos pedir a Deus a visão espiritual. Você tem o hábito de pedir a Deus a visão espiritual das situações? Peça a Deus visão espiritual para você enxergar o que está por trás das aparências. Porque nem tudo o que reluz é ouro, diz o ditado. Às vezes você está achando que a coisa é o grande tesouro da sua vida, e é uma armadilha, e é uma prisão, e foi arquitetado para destruir você. Peça a Deus para te mostrar. Olha, eu tenho compaixão, às vezes a pessoa chega se martirizando por causa do comportamento de uma outra, da atitude de uma outra, e ela se achando errada porque ela está fazendo de tudo e a outra pessoa não reage, e ela está botando a culpa em si mesma por uma decisão, por uma escolha que o outro fez, porque não consegue enxergar as intenções por trás do comportamento da outra pessoa. Pede a Deus a graça da visão espiritual, para você ver a raiz daquela questão, para você ver o que está inspirando aquela atitude, para você ver as intenções por trás das aparências. E se Deus lhe conceder, você vai ver como muitas vezes você vai agradecer ao Senhor pelo bem que Ele te faz, porque não é pouco. Agora, a pessoa que caminha para Deus, então estamos falando de homens e mulheres de Deus, mas essa pessoa que caminha para Deus não afasta de si as preocupações, nem domina os seus impulsos, as suas paixões, os seus vícios. Uma pessoa que caminha para Deus, mas vive sobrecarregada de preocupações e amarradas pelos seus impulsos, pelos seus vícios. Quem manda nela é a carne, são os próprios desejos. Esta pessoa é igualzinha a alguém que vai empurrando um carro não, uma carreta, ladeira acima. Ela não sai do lugar, a vida dela não sai do lugar. Aí ela diz, eu me esforço, mas a minha vida não anda. Porque você está acabrunhado de fardos. Em vez de você empurrar essa carreta acima pelas suas próprias forças, sobe nela, pega carona nela, pede ao Espírito Santo que conduza você. Em vez de você ir contra aquilo que pode ser salvação de Deus para a sua vida, deixe o Espírito Santo te levar. Porque o que nos acontece não passa pela nossa escolha. Muito do que chega para nós não foi a gente quem provocou. Você não pode decidir o que vai acontecer com você nesse dia de hoje. Tem muitas coisas que não estão nas suas mãos, mas tem uma coisa que está nas suas mãos, está na minha e em cada um de nós. Cabe a nós escolher o que cada circunstância será.
e como é que essa circunstância nos afetará. Tudo não depende dos acontecimentos em si, mas depende da maneira como nós recebemos aquilo que nos acontece e de como nós reagimos a essas coisas. Agora, se nós nos deixamos abater diante dos acontecimentos, se nós nos abatemos pelos problemas que chegam a nós, e se nós permitimos que esses problemas e esses acontecimentos nos esmaguem, aí eles se tornam para nós não como uma carona, eles se tornam para nós como um tanque que passa por cima de nós e nos esmigalha, sabe? Não permita que o que está acontecendo esmague você. Como é que eu permito isso, Márcio? Deixando cair os seus braços, desanimando diante da situação. Não se renda em face do que você está vivendo, mas pergunte: Senhor, o que tu queres de mim nesta situação? Me mostra, meu Deus, como eu devo me comportar, me mostra, Senhor, como eu devo agir. Usa essa situação em seu favor. Pega carona na situação que está acontecendo, faz com que isso carregue você, porque tem coisas que a gente não tem como impedir que aconteça, não é verdade? Então, utilize isso em seu favor, reze esta situação, sabe? Para que ela te leve para frente, para que ela te leve para o alto, para que ela se torne para você um instrumento nas mãos de Deus, porque o Senhor não pode fazer muita coisa com uma pessoa que desistiu e se deixou abater. Quando nós desistimos, não é a situação que nos derrota. Somos nós que nos derrotamos e tiramos de Deus a chance de nos fazer vencer. É papel de Deus nos dar a vitória, mas é meu papel e o seu não nos deixarmos abater pelas coisas que nos acontecem. Sabe, talvez você não tivesse percebido isso, mas a tentação percebe e sabe. E porque ela sabe disso, o inimigo procura sempre levar a mim, a você, o homem, a mulher, ou quem quer que seja, levar a pessoa ao desespero, levar a pessoa ao sentimento de derrota, levar a pessoa à sensação de que ela não pode fazer nada para mudar a situação. Olha, um exército desanimado já chega na batalha derrotado. Leia de novo com atenção esta palavra e você vai ver que o exército do rei de Arã não moveu um dedo para enfrentar os seus inimigos que o cercavam. Você sabe por quê? Já estavam vencidos, já se acreditavam derrotados. Quem sabe que está derrotado não luta. Um exército desanimado já chega na batalha derrotado. E uma pessoa então? Pergunto a você, você vai desanimar? Olha, não é raro que as pessoas adoeçam quando elas perdem a esperança, sabia? Se você quiser ficar doente, perca a sua esperança na vida, nas pessoas, perca a sua esperança em Deus, você vai cair doente. Sabe, porque perder a esperança é o que na palavra de Deus é chamado de desmaio espiritual. Quando uma pessoa perde a esperança, ela desfalece interiormente. E quando a nossa alma desfalece, quando o espírito desmaia, o corpo se ressente e desfalece também. Então nós precisamos entender melhor esses ataques do inimigo sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, e precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para nos ensinar como resistir a essa tentação, porque se a tentação não consegue nos arrancar das coisas de Deus, se ela não consegue nos tirar do bem, então ela faz de tudo para nos esgotar, por meio de uma tentação ou por meio de uma perseguição prolongada. Será que não é o que você está vivendo? Um combate que não acaba mais, uma batalha prolongada, uma tentação insistente. Você nunca se perguntou por quê? O demônio está tentando fazer você desistir, desanimar. E olha, para quem caminha nos caminhos do Senhor, ainda tem uma outra artimanha de Satanás. Como ele não consegue tirar a pessoa de Deus e das coisas de Deus,
ele pega outras coisas de Deus, mas que não são para ela, e enfia nas costas dela para ela carregar, e ainda a convence. Você é uma pessoa de Deus, você se dispôs a servir, como é que você vai dizer não para as coisas do Senhor? Abraça, 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 e a pessoa se entulha de coisas boas, e até do bem, mas que não era a vontade de Deus para a vida dela. Exato. São estratégias do maligno para fazer uma pessoa desistir, para levá-la ao abatimento, para fazê-la desistir de vencer, Distrair, né? para distraí-la. Então é preciso abrir os olhos para ver. Vamos pedir essa graça a Deus agora. Coloque as mãos sobre os seus olhos, se você puder, e peça ao Senhor esta graça. Peça ao Senhor que abra os seus olhos para ver que o bem é mais forte que o mal, que há mais pessoas pelo bem, ainda que discretas, do que pelo mal. Peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos para ver que Deus não desiste de quem não desiste. Deus não desiste de quem não desiste. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos para ver que há um socorro à nossa espera nos momentos mais difíceis, mesmo quando a gente está cercado e a batalha aparentemente está perdida, há um socorro de Deus, porque os que estão conosco são em número bem maior do que os que estão com eles. Há uma força espiritual à sua disposição. Por isso nós pedimos: Senhor, abre os meus olhos para ver o teu socorro e a tua providência. Abre nossos olhos. Senhor, mostra-me o que está por trás das coisas que me acontecem. Abre o meu entendimento para compreender, Senhor, para ver a verdade. Lava-me no precioso sangue de Jesus Cristo. Purifica-me, Senhor, de toda mancha, de todo pecado. Tem compaixão de mim. E agora, Pai amado, eu assino a página em branco do dia que se inicia, que está começando agora para mim com esse Sorrindo para a Vida. Eu assino a página em branco desse dia em nome de Jesus Cristo, teu Filho e meu Senhor. E eu te peço, Senhor amado, que escrevas nesta folha em branco, escrevas nela a minha história a ser vivida hoje de acordo com a tua vontade, meu Deus. Eu sujeito a minha vontade à tua. Eu me coloco inteiramente em tuas mãos para ser conduzido pelo teu Espírito Santo nos teus caminhos. E eu declaro que tu és meu Deus e meu Senhor. Declaro que tu és aquele que me salva, que me sustenta, que me levanta, que me protege, que me cura, em quem eu coloco toda a minha esperança e toda a minha confiança. E por tudo o que tenho recebido de ti, Senhor, dou-te glórias, dou-te graças, e por tudo o que neste dia de hoje eu ainda hei de receber, eu te louvo e te bendigo. E diga: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.